Você quer conhecer qual o livro de cabeceira de grandes empreendedores como Mark Zuckerberg e os executivos do Google? Então fica aqui que você vai amar esse vídeo. Fala galera, Renata aqui e hoje a gente vai falar sobre High Output Management, ou Gestão de Alta Performance, do ex-CEO da Intel, Andrew Grove. Esse livro é referência para obras como Hard Think About Hard Things e Measure What Matters. E o conceito core desse livro é que o resultado, ou como o autor chama, o output de um gestor, é o resultado da sua equipe e das equipes sobre a sua influência. Um dos primeiros fundamentos que o Andy traz no livro é sobre aprender o básico sobre produção e como você pode aplicar esses princípios a qualquer processo, inclusive as suas atividades gerenciais. E para exemplificar isso, a gente tem um case de uma padaria que vende apenas um prato: ovos cozidos de 3 minutos, torradas e café. Então, a partir do pedido do cliente, a gente precisa pegar os ovos, colocar eles para cozinhar, pegar o pão, colocar na torradeira, colocar o café na xícara, montar o prato e entregar para o cliente. Assim nós temos o nosso fluxo de produção, composto por um processo de fabricação, no caso os ovos e a torrada, a montagem do prato e o teste para ver se não tem nenhum ingrediente estragado. E como gestor, você precisa entregar o prato na hora certa, com qualidade e com o menor custo possível. E para isso, Andy fala que a gente precisa mapear o nosso processo em torno da etapa limitante, que é a etapa que tem mais chance de dar errado, seja pelo tempo, ou pela complexidade, ou pelo risco. E do caso da nossa padaria, são os ovos, pois ele é o que leva mais tempo para ficar pronto. Para resolver aquele problema da etapa limitante, você decide comprar uma máquina de cozinhar ovos. Assim, você terá um fornecimento constante de ovos. Só que na sua torradeira cabem apenas 2 pães. Então, a partir de agora, a torradeira torna-se a etapa limitante do seu processo. E você também precisa considerar processos de inspeção, caso os ovos venham quebrados ou a sua máquina de cozinhar ovos quebre, e também considerar um estoque mínimo de matéria-primas, pois se seus ovos acabarem, a sua padaria fecha. Existe um outro custo muito importante, que é o custo de oportunidade. Quantos clientes você perderia se você tivesse que desligar a sua máquina de cozinhar ovos por um dia? Quanto custaria traí-los de volta? Uma vez que você tem a produção contínua da sua fábrica de cafés da manhã, o seu output não vai ser mais aquele café que você entrega pessoalmente, mas sim todos os cafés que a sua fábrica entrega, incluindo o lucro que ela gera e a satisfação dos seus clientes. Para gerenciar a sua fábrica de café da manhã, quais os 5 indicadores que você precisa saber assim que você chega no seu trabalho? Para nossa fábrica de café da manhã, Andy nos sugere a projeção de vendas, ou seja, quantos ovos, quantos cafés a gente pretende vender no dia, o estoque de matéria-prima para saber se a gente vai ter ovos e pães suficientes para manter a nossa fábrica em funcionamento, e a mão de obra disponível, para saber se você vai precisar remanejar alguém, tirar alguém da torradeira e colocar como garçom, por exemplo. Nesse caso, os indicadores que a gente utiliza precisam então cobrir o nosso output, o nosso resultado, e não apenas as atividades envolvidas. Por exemplo, é melhor a gente avaliar um vendedor pelas vendas que ele gera do que, por exemplo, nos telefonemas ou visitas que ele faz. Para mim, o ponto que foi game changer quando eu li esse livro foi o conceito de produtividade e alavancagem. Produtividade é definido pelo output, o resultado que a gente gera, dividido pela mão de obra necessária para fazer aquilo. Então, para aumentar a produtividade, a gente tem algumas maneiras. A gente pode, por exemplo, aumentar a velocidade do nosso trabalho, ou seja, fazer mais atividades por hora trabalhada. Ou então, a gente pode alterar a natureza do trabalho, aumentando assim a alavancagem, ou seja, fazendo mais com menos. E nesse caso, podemos dizer trabalhando de maneira mais inteligente. Mas como que a gente pode aumentar a alavancagem das nossas atividades? Bom, tem algumas maneiras para fazer isso. A primeira delas é simplificando o trabalho, por exemplo, mapeando seus processos, identificando os desperdícios e removendo aquilo que não agrega valor.
A outra maneira é automatizar atividades manuais. E desse jeito, aumentando a alavancagem, a gente consegue gerar mais output. Se esse livro é sobre gestão, qual então será o output de um gestor? E aqui, Andy define que o output de um gestor é o resultado da sua equipe mais o resultado das equipes sobre a sua influência. Ou seja, um gestor pode fazer o seu trabalho individualmente muito bem, mas nada adianta se sua equipe não estiver performando bem. E como que um gestor pode aumentar o seu output? Bom, fazendo atividades de alta alavancagem. E aqui, Andy cita algumas atividades que para ele geram uma alavancagem muito alta. A primeira delas é quando uma atividade impacta muitas pessoas ao mesmo tempo, ou quando uma atividade impacta o comportamento de uma pessoa por muito tempo. E aqui a alavancagem também pode ser negativa, porque a partir dessa atividade que você influencia muitas pessoas, você pode tanto gerar um resultado muito bom, quanto um resultado extremamente ruim. E ele coloca aqui a delegação também como uma forma de aumentar a alavancagem, de você conseguir produzir mais com menos. E tem método para você fazer delegação de atividades. Assim como na nossa fábrica de café da manhã, que a gente tinha que identificar o problema na etapa de menor valor, na atividade de um gestor é a mesma coisa. Você deve identificar o problema o quanto antes, ou seja, nas etapas iniciais daquela atividade. E essa frequência de monitoramento, de inspeção, ela varia. Quanto maior a experiência do seu time, menor a frequência ali de monitoramento. E a gente continua aplicando os nossos princípios de produção às atividades gerenciais. Assim como no nosso fluxo da fábrica de café da manhã, nas atividades de um gestor, ele também deve identificar as etapas limitantes, ou seja, aquelas que têm maior chance de dar problema, que não podem ser remanejadas, e gerenciar a sua agenda em torno dela. E um outro conceito que para mim foi muito importante é identificar a sua capacidade de trabalho, ou seja, recusar o quanto antes aquilo que excede a sua capacidade. Tempo é um recurso limitado. E quando você diz sim para determinada atividade, inevitavelmente você está dizendo não para outra. E uma outra ferramenta muito importante para um gestor gerar alavancagem são as reuniões. Mas existe método para fazer reunião. De modo geral, as reuniões podem ser colocadas em duas categorias. Reuniões orientadas a processos, que são reuniões agendadas de maneira regular, com o objetivo de troca e compartilhamento de informações. E as reuniões orientadas à missão, que geralmente são realizadas para resolver um problema específico e envolvem algum tipo de tomada de decisão. Existem alguns tipos de reunião orientadas a processo. A reunião one-on-one, que para o Andy tem uma alavancagem enorme, porque 1 hora de reunião você pode afetar semanas do trabalho do seu liderado. A reunião de equipe, que é uma reunião para troca de informações e a sua tarefa como gestor é conduzir as discussões para que o time resolva os problemas. Então, como a gente viu aqui, o papel de um gestor é aumentar o máximo possível o desempenho do seu time. E aqui tem duas variáveis muito importantes para isso: o treinamento e a motivação. O seu estilo de liderança vai depender de uma variável chamada maturidade aplicável à tarefa. Quanto maior a maturidade aplicável à tarefa do seu time, do seu liderado, maior é a sua alavancagem. Nesse contexto, as avaliações de desempenho correspondem a uma das atividades de maior alavancagem do gestor, porque com elas você pode impactar positivamente ou negativamente o seu time por um bom tempo. E o objetivo principal de uma avaliação de desempenho é aumentar a performance do seu liderado, ou seja, aumentar a sua alavancagem gerencial. E pensando naqueles dois fatores que interferem no resultado do seu time, que são treinamento e motivação, as avaliações de desempenho têm o objetivo de aumentar a motivação do seu liderado e identificar as habilidades que estão faltando no seu liderado. E para fazer isso, o gestor deve ter clareza do que ele espera do subordinado. Pois se ele não sabe o que espera, qualquer coisa serve. E um outro ponto muito importante que o Andy traz aqui é que nunca a avaliação de desempenho do gestor pode ser maior que a performance da sua equipe. E no final do livro, Andy traz alguns exercícios para que a gente consiga aplicar os conceitos que ele passou durante o livro. E eu vou destacar 2 desses exercícios que eu vou me comprometer a fazer
e que eu acho interessante você aplicar também. O primeiro deles é: determine o seu output. E quais são os fatores de output da equipe que você é responsável e das equipes que você pode influenciar? Faça uma lista de ordem de importância. Analise a sua agenda na última semana. Classifique as suas atividades como baixa, média e alta alavancagem. Desenvolva um plano de ação para aumentar as atividades de alta alavancagem. Quais atividades você reduzirá? Galera, eu recomendo fortemente a leitura desse livro. E se você ler esse livro e quiser trocar uma ideia comigo, deixa aqui nos comentários ou me procura nas redes sociais para a gente fazer uma discussão, uma resenha sobre os conceitos que o Andy traz aqui. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esquece de tacar o like, se inscrever aqui no canal. Se você quer ver mais resenhas de livros, deixa aqui nos comentários. E até o próximo vídeo e valeu!